A TV Câmara, dentro da programação especial Carnaval 2013 e em apoio à campanha AIDS Sem Máscaras, Só com Camisinha, apresenta agora a entrevista com a assistente social do SAIS, Mislaine Rodrigues. A preocupação maior com quem trabalha com DST e AIDS, com referência, digamos assim, ao carnaval, é que no carnaval o ser humano, assim, solta sua fantasia, né? Na verdade, a gente tem a fantasia nos desfiles de escola de samba, né? Nos salões, enfim. Nós viramos foliões. E nesse momento, assim, o que acontece? A grande maioria bebe, né? Usa, enfim, algum tipo de droga para se soltar, para ficar mais alegre, né? Para poder ter uma brincadeira, né? Mais solta. E aí, justamente nesse momento, o que acontece? Os nossos freios, as nossas limitações, com relação a algumas coisas que normalmente nós não faríamos, acabamos fazendo. Nos expomos mais. O que isso quer dizer? Na folia, também é mais fácil tu encontrar uma outra pessoa que queira dividir um momento. Então, são momentos alegres, em que não se pensa em doença, óbvio, né? E, infelizmente, as pessoas partem para o relacionamento sexual, na grande maioria das vezes, sem uso do preservativo. Com a epidemia da AIDS, a nossa preocupação maior é justamente essa questão, o uso do preservativo. Como é que a gente tem, o que a gente tem hoje que possa nos prevenir da AIDS? Única e exclusivamente o uso da camisinha. O serviço costuma fazer um trabalho durante todo o carnaval. Nós disponibilizamos, assim, o ano passado foi em torno de 15 mil camisinhas. Este ano nós já estamos, assim, com 20 mil camisinhas para disponibilizar, né? Procuramos ampliar sempre essa distribuição para que a pessoa tenha acesso gratuito, né? Que não seja este o empecilho para o cuidado. O que a gente observa pós-carnaval? Ainda não se tem, assim, um dado estatístico que possa nos comprovar. A gente vê o aumento do número de gravidez pós-carnaval. Então a gente costuma dizer que são as grávidas do carnaval. Obviamente que se há um aumento no número de gestação, é porque houve relação sem proteção, né? É claro que uma gravidez, às vezes não desejada, não deixa de ser uma coisa boa. Mas assim, nós temos aqui no serviço gestantes que se descobriram gestante juntamente com o vírus do HIV. Então, a nossa preocupação nessa distribuição, né, de preservativos é justamente isso, fazer com que haja uma proteção maior, né? Porque se sabe que a pessoa, numa festa, né, ela se solta, né? E fica na questão do carnaval a nossa sexualidade mais aflorada. Nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar a questão do HIV. Por quê? Porque ele está ligado à nossa sexualidade. O vírus do HIV surgiu já com estigma, né? Porque foi lá nos anos 80, surgiu com os homossexuais. Então, naquela época, as pessoas não tinham medo. Se eu não sou homossexual, eu não tenho por que ter medo, né? Só que o vírus vem, nesses anos todos, sofrendo mutações e mudando, né? Primeiro eram os homossexuais, depois eram os usuários de drogas, e aí depois a gente foi vendo que ele vai mudando. Hoje em dia nós não temos mais os chamados, antigamente, grupos de risco. Hoje nós temos a situação de risco. Qual é a situação de risco? Qualquer relação sexual sem o uso do preservativo. Quando eu falo qualquer relação sexual, é qualquer relação
homem-mulher, relação homem com homem, relação mulher com mulher, né? Sexo oral, sexo pênis-vagina, sexo, todo o tipo de relação sexual. Nós temos assim um avanço enorme na epidemia. Infelizmente, o Rio Grande do Sul hoje é, no Brasil, o estado que tem o maior índice de contaminação, tá? Ali, assim, a grande Porto Alegre, ali na volta da grande Porto Alegre, nós temos, assim, os municípios onde há o maior índice de contaminação, e aqui, bem pertinho de nós, Rio Grande está em 7º lugar no estado em contaminação pelo HIV. E todos nós, assim, hoje, né, vamos fazer carnaval em Rio Grande, né, vamos fazer o nosso veraneio no cassino, que é ali, juntinho. Então, há uma preocupação nossa, dos técnicos aqui do serviço, em ampliar sempre as nossas campanhas nesse sentido, que as pessoas tenham cuidado com a sua vida, né? É tão fácil o uso do preservativo, a gente tem aqui no serviço à disposição, não se faz perguntas, né? A pessoa chega aqui no guichê, pega, leva quantas camisinhas quiser. Então, o que a gente vê nesses anos todos que eu trabalho e acompanho a epidemia? Que a epidemia, ela foi mudando. Hoje, o que se pode dizer? Não se tem mais cara, não se tem mais grupo. Nós temos uma situação em que as pessoas se colocam, que é a situação de risco da relação sexual sem o uso do preservativo. Nós temos aqui adolescentes com 13 anos se descobrindo soro positivo, e temos na outra ponta idosos, né, que hoje a gente sabe, né, que a nossa vida, graças ao avanço da medicina, nós vamos ter uma vida longa, né, e que mudou a visão, né, da idade, né. Hoje a gente tem o idoso, que não é mais idoso, que é a melhor idade, enfim, que é a terceira idade. São pessoas que saem, que passeiam, que fazem festa, que vão ao carnaval e que têm relação sexual, certo? Então, assim, hoje nós temos do início lá, quando eles estão descobrindo a sexualidade, e temos o idoso, né? E aí, recheado por todas as idades. Nós temos todas as classes sociais. A AIDS, ela não tem, ela não tá só na classe mais humilde, nós temos em todas as classes sociais. O vírus não distingue por cor, raça, religião, enfim, por questão econômica, certo? Ele está em todos os lugares. E o que nós temos? Uma relação sexual desprotegida. Eu sou assistente social, e no meu trabalho, óbvio, a gente tem um problema muito grave. Infelizmente, a nossa sociedade é extremamente preconceituosa. E nós trabalharmos a questão da AIDS junto com o preconceito é a nossa maior dificuldade. Então, o que acontece assim, quando a pessoa se descobre soro positivo? Obviamente que existem direitos que deveriam nos proteger, mas nós também sabemos que, embora nós tenhamos uma lei, nem sempre a lei é cumprida, nem sempre as pessoas sabem dos seus direitos. Então, a primeira coisa que eu oriento ao nosso paciente é que ele não tem que sair por aí dizendo para todo mundo: olha, eu sou portador do vírus do HIV. Não. Ele tem a obrigação moral de dizer para o companheiro sexual dele, né? Seja esse companheiro, o marido, a esposa, o namorado, inclusive o ficante. Para esta pessoa, ele tem a obrigação moral de dizer: bom, eu não tenho um parceiro fixo, eu fiquei com a pessoa. Bom, o que eu vou dizer para essa pessoa? Te resguarda, né? Se tu quiseres contar para alguém, conta para alguém que tu imagina que possa manter esse segredo.
infelizmente, a gente sabe que a amizade existe, né? Mas é muito difícil as pessoas terem isso como um segredo, certo? E acabam contando. E aí é uma bola de neve. Eu vou contar pro meu melhor amigo. O melhor amigo também tem um melhor amigo, que por sua vez também tem outro melhor amigo, né? Então a gente tem várias situações, a gente aqui no serviço, inclusive, disponibiliza uma cesta básica para alguns que passam a dificuldade. Por quê? Se o patrão fica sabendo, ele acha um jeito, né? Um jeito que não seja, digamos assim, muito visível, que foi por preconceito, mas ele demite aquela pessoa, ele acaba sendo demitido, né? E começa a ter uma dificuldade muito grande de conseguir emprego, né? Então já começa por aí ele a ser marginalizado. A nossa sociedade, embora se fale nos meios de comunicação, as pessoas não têm conhecimento, né, de como se pega. Como é que se pega a AIDS? A AIDS se pega através da relação sexual. Ponto. A mãe poderá passar para o filho se durante a gravidez ela não fizer o tratamento. Nós temos hoje a possibilidade deste bebê nascer saudável, desde que ela faça um acompanhamento a partir do 3º mês de gravidez, né? Graças a Deus, em Bagé, faz mais de 5 anos que nós não temos nenhum bebê, filho de mãe soropositiva, que tenha positivado depois, né? A gente faz um acompanhamento bem incisivo com elas, para que esse bebê nasça saudável. E eles têm nascido saudável. Então, assim, como é que se pega? Eu tô sempre repetindo. Através da relação sexual. Há uma possibilidade de acidente de trabalho, mas se nós formos olhar nos índices, é um número insignificante, perto dos números do contágio sexual. Então, eu costumo dizer, como é que se pega AIDS? Através da relação sexual, certo? Como é que não se pega AIDS? Tu não pega AIDS no beijo, né? E beijo é uma coisa gostosa. Então, graças a Deus que a gente pode beijar. Existe o vírus na saliva, mas ele não é passado de uma pessoa para outra, certo? Ele é passado através do esperma, né, dos fluidos sexuais, tanto tem na mulher quanto no homem, no sangue, né? Então, como é que não se pega? Não se pega no beijo, não se pega no abraço, não se pega no aperto de mão, não se pega usando o mesmo copo, né? O mesmo talher, certo? Então, assim, a nossa vida social, a vida social de um portador do HIV, ela pode ser normal. Ele não vai. Ele pode trabalhar em qualquer atividade, porque não é isso que vai fazer com que ele passe para as outras pessoas, certo? Eu continuo sempre dizendo, como é que se pega? Através da relação sexual. Nós podemos conviver naturalmente no dia a dia da nossa vida com portadores do vírus HIV. Como nós convivemos com portadores do diabetes, com portadores de quem tem hipertensão. Não tem o menor problema. A convivência social, ela é tranquila, certo? Quem é que tem que se cuidar? É o portador do vírus. Ele tem que se cuidar para trabalhar num ambiente saudável, num ambiente arejado, apenas isso, certo? Mas para nós que não temos o vírus, a convivência com o portador, ela é bem tranquila, ela é uma coisa, né, que pode acontecer. Quem tem que se cuidar? O portador, né? Para que ele adquirindo alguma doença, é que pode ser um problema, não para nós que não temos o vírus. Então, o que eu costumo dizer? Existem direitos, né, que o portador tem, como por exemplo, a sorologia dele, ele não precisa dizer para ninguém. Entendeu? Então ele não é obrigado a dizer para o empregador, ele não é obrigado a contar para ninguém. Aquilo que eu sempre oriento eles, qual é a obrigação? A obrigação moral com o parceiro sexual dele. O resto não. Ele não tem que contar para a mãe, para o pai, para o filho.
Obviamente que a gente lida com a questão de ser menor. Então, claro que o menor nós vamos ter que conversar com o pai e com a mãe, porque, né, o menor ainda não é responsável pelas suas atitudes, e se ele precisar fazer o tratamento medicamentoso, ele vai ter que ter alguém que oriente ele. Mas sendo maior de idade, a minha orientação é que não conte. Tu vai conviver tranquilamente, tu vai te proteger, a vida dele vai ser uma vida que ele tem que se cuidar mais, mas são cuidados que nós, saudáveis, deveríamos ter. Uma alimentação boa, o sono, né? Ele vai ter uma vida tranquila, desde que ele tenha esses cuidados, certo? E, infelizmente, o que nós vemos assim, né? A segregação. Quando as pessoas ficam sabendo, né, elas costumam deixar de lado, né? E nós vemos isso bem claro aqui pelo relato dos pacientes, que assim, os meus amigos não me convidam mais, né? Eu vejo notoriamente que as pessoas não querem mais conviver comigo. Isso traz para o paciente uma questão que é a depressão, e a gente sabe que uma pessoa deprimida, obviamente que o organismo dela não responde tão bem ao tratamento, né? Enfim. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura trabalhar com a questão da autoestima dos pacientes. Eu, no meu papel de assistente social, encaminhar para ver se ele consegue um trabalho, né? Porque todos nós precisamos do trabalho para termos a nossa autoestima boa, né? Estarmos produzindo. Enfim, a gente sabe que existem várias pessoas que têm diversas doenças, que são doenças que ele vai conviver e que trabalham. E o portador do vírus do HIV, ele vai ter essa vida também. Até porque nós temos dois tipos de portador. Nós temos alguns portadores que vivem anos e anos e anos e não desenvolvem a doença. Então ele é simplesmente um portador. Ele vai passar para outras pessoas, mas ele não desenvolve nenhuma doença. E temos aquelas pessoas que infelizmente às vezes já chegam aqui no serviço porque desenvolveram alguma doença oportunista, enfim, uma tuberculose, algum tipo de câncer. Então esse aí já vai entrar direto na medicação, né? A gente tem portadores aqui que não precisam usar medicamento, né? Eles fazem o controle só de 6 em 6 meses, através do teste que a gente tem, um exame de sangue, que vai dizer como é que está a imunidade dele, enfim. Ele tem um acompanhamento e tem uma vida ótima, excelente, né? Com aspecto saudável, bem tranquilo. Voltando aos direitos, né? Infelizmente a gente ainda não tem, digamos assim, lá no corpo da lei essa proteção, mas já se sabe assim que juízes têm dado alguns parecer favorável, né? De várias causas, né? Com relação ao portador. Como, por exemplo, assim, aqueles que foram demitidos, né? E se fica comprovado que a demissão foi feita em função desse diagnóstico, né? De alguns pacientes que entraram na justiça por se sentirem prejudicados pelo preconceito, né? De alguma pessoa, enfim. Então a gente já tem na justiça alguns acórdãos que possibilita que, se essa pessoa se sentir, digamos assim, ela teve o seu direito cerceado, né? A gente tem de uma época passada, adolescentes, eles não podem deixar de estar na escola, enfim. Se tiver algum tipo de direito dele que foi cerceado em função da sorologia dele, ele tem que procurar auxílio. Nós estamos aqui para isso, para orientar, né? Para fazer com que essa pessoa tenha seus direitos garantidos. Até porque o HIV é uma doença como outra qualquer, né? Que ele vai tratar, enfim, e que vai ter uma vida ou uma sobrevida boa, né? A espera que a gente aguarda, né? Sempre que se tenha amanhã ou depois uma vacina contra a AIDS. Hoje não existe. Nós ainda não temos, nós temos o tratamento, enfim, mas as pessoas podem ter uma vida ótima. AIDS sem máscaras, só com camisinha. Uma campanha realizada pelo SAIS, Secretaria de Saúde, Prefeitura de Bagé,
com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara de Bagé.